Fala aí pessoal, tudo bem? Se você está procurando uma forma de se organizar utilizando só isso aqui, papel e caneta, você está no vídeo certo. Hoje eu vou falar sobre o Bullet Journal. Eu sou o Leandro do blog Organize.com e aqui no canal você encontra dicas, ferramentas e métodos úteis para você. Antes de falarmos sobre o Bullet Journal, eu gostaria de convidar você a participar do canal lá do Telegram. Lá eu tenho postado notícias, artigos, citações, algumas dicas rápidas, praticamente quase todos os dias, ou pelo menos quase todos os dias úteis. Então se você quiser participar, eu vou deixar aí na descrição um link para o convite. O Bullet Journal é um método criado pelo Ryder Carroll. Ele desenvolveu uma forma de organizar as páginas de um caderno de forma que fosse possível gerenciar tarefas, acompanhar e gerenciar hábitos e registrar informações. Para isso, ele se utilizou de ícones padronizados, os chamados bullets, e páginas semi-estruturadas para criar o seu sistema de organização. Um dos fundamentos do método é que, ao contrário de aplicativos e softwares, você pode desenvolver o seu sistema, a forma como você se organiza do zero. Você não tem nenhuma estrutura pré-estabelecida, como acontece geralmente com esses aplicativos. Então você tem uma página em branco e você pode criar e estruturar essa página da forma que melhor vai te atender. Eu cheguei no método justamente porque eu estava procurando uma forma analógica de me organizar. Eu queria sair um pouco das telas e dos sistemas digitais. Isso aconteceu foi logo no início da pandemia. Eu usei ele durante aproximadamente 2 anos e decidi fazer esse vídeo para compartilhar algumas dicas com você, caso você esteja procurando também um método analógico de organização. Eu também vou deixar aí na descrição um link para o livro oficial do método, escrito pelo Ryder. É um livro muito bom, né? É um livro de uma leitura bem rápida e caso você queira se aprofundar, eu recomendo que você adquira o livro aí pelo link. Se você pesquisar no Google, o que você vai mais encontrar são desenhos e ilustrações do Bullet Journal que realmente são muito bonitas. Porém, não se intimide com isso. Se você sabe desenhar, ótimo, o seu caderno vai ficar bonito, vai ficar com ilustrações, vai ficar muito, muito legal mesmo. Mas se você não sabe desenhar, não tem problema nenhum. O método, você pode verificar no vídeo, e se você ler o livro também você vai perceber, o método, ele não precisa disso. Você não precisa fazer ou saber fazer desenhos lindos no seu caderno. Para ilustrar isso, eu vou ler uma parte do livro em que ele diz sobre esses desenhos. Bom, peguei aqui o livro, ó, tá? É o livro que eu já adquiri esse livro já há algum tempo. Então eu vou ler aqui o que ele diz a respeito disso. As pessoas passam a achar que não podem ter um bullet journal porque não são artistas ou porque sua letra é feia. Vamos sepultar essas preocupações. A única coisa que importa no bujo é o conteúdo. Se você for capaz de elevar o nível também na apresentação, tira o chapéu para você. Mas a única habilidade artística exigida é a de traçar linhas mais ou menos retas. Se consegue fazer isso, você não terá dificuldades. A próxima dica que eu quero deixar para vocês é: comece com qualquer caderno. Você não sabe se vai se adaptar ao método, você não sabe se gostará de um método analógico de organização, você não sabe se conseguirá manter uma constância nos seus registros. Então, eu recomendo que você comece com qualquer caderno, o mais barato que você tiver aí na sua casa. Não vá gastando dezenas ou centenas de reais comprando o seu primeiro caderno. Eu vou mostrar para vocês qual foi o meu primeiro caderno. Um dos mais baratinhos que existe, né? Talvez seja R$5, ou talvez você encontre até por menos. Tá? Então, foi com esse que eu comecei. Ele já estava com as páginas, né, até meio soltas. Eu tinha começado a escrever umas coisas aleatórias nele, então eu tirei essas páginas e aí comecei a utilizar de acordo com o que o Ryder coloca lá no vídeo dele, né, e através de algumas pesquisas que eu fui fazendo. E foi ótimo poder começar com ele, porque assim eu fui me adaptando ao método, certo? Sem precisar gastar muito comprando cadernos ou muitas canetas. Depois, aí sim eu fui adquirindo cadernos melhores e comprando também algumas canetas legais. Ó, eu peguei aqui para mostrar para vocês o caderno que eu considero, assim, o que eu achei o melhor custo-benefício, tá?
é essezinho aqui, né? Esse aqui foi uma personalização que eu fiz, né? Se eu não me engano, ele era em torno, na época que eu comprava, era em torno de R$30, mais ou menos, por volta de R$30. E eu gosto dele porque ele tem uma folha, né? Ele tem uma gramatura com uma folha um pouquinho maior, né? Claro, não é o único caderno que tem folhas com gramatura maior, né? Mas ele é o recomendado mesmo você ter uma folha um pouco mais grossa, porque você pode utilizar canetas hidrográficas, canetas que possuem mais tinta, e essa tinta ela não passa de uma folha, né, de uma folha para outra. E uma outra coisa que é muito útil é isso aqui, ó. Tá vendo? O nome disso daqui é fitilho, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Eu cheguei a ter um outro caderno que não tinha isso, e isso faz bastante falta, porque é onde você marca, né, a página que você está escrevendo, né? Então, sem isso você tem que colocar algum outro tipo de marcador, alguma outra coisa. Então, assim, esse fitilho ajuda realmente bastante. Depois, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que o Rider, né, ele tem um caderno oficial, né, vamos dizer assim. E ele tem, nesse caderno oficial, ele tem 3 fitilhos, né? Então, para você ver que é uma coisa que realmente ajuda, né? Então, esse fitilho ajuda bastante a você manter, né, o caderno. Então, eu gostava desse por ele ter o fitilho, ele tinha essa folha mais grossa, era pontilhado. E outra coisa que eu também gostava muito era, não sei se vai dar para perceber aqui, ele tem um bolso, né, um bolso no caderno, ó. Tá vendo, ó? Ele tem um bolso atrás, né, que você pode colocar alguns rascunhos. Eu colocava um calendário, né, de papel, né, pequeno, para poder ver os dias na hora de fazer algum planejamento, né? Então, algum rascunho, um pequeno rascunho, algum post-it, né, você pode colocar dentro desse bolso, tá? A caneta que eu mais gostava era essa aqui, ela é a caneta da Faber-Castell, tá? Então ela é no estilo hidrográfica, né? Então ela tem essa tinta, é como se fosse um hidrocor, né? Ela tem uma tinta um pouco mais forte e fica mais viva ali a tinta, né? A sua escrita fica mais viva. E eu gostava dela porque ela tem esse prendedor, né? Não sei exatamente o nome disso aqui, mas ele tem esse prendedor. Então eu gostava, tá vendo? Porque a caneta acabava ficando presa na capa do caderno, né? E isso é importante, porque você precisa registrar alguma coisa rápida, né? Você não precisa ficar procurando a caneta, tá bom? Então eu gostava dela, um dos motivos é por isso, tá? Ela tem uma durabilidade boazinha também, talvez anotando todos os dias, acredito que uns 2 meses, talvez. Não sei exatamente ao certo, né? Não fiz essa contagem, né, de tempo de durabilidade, mas é uma caneta que eu acredito que tem um bom custo-benefício. Outra forma de você prender, né, o Rider também ensina isso, é você colocando aqui no canto, né, ó, e aí você usa o próprio fitilho para prender, ó, tá vendo? Ó, viu? Você pode prender assim também, tá? Mas com o tempo você acaba desgastando um pouco esse fitilho, né, porque ele é um elástico, né? Então, enfim, era uma caneta que eu achava útil justamente por ela ter esse prendedor, tá bom? Eu vou deixar aí na descrição um link, né, da Amazon para essa caneta aqui, tá? Eu não acho ela muito cara né, eu gostava da cor dela, assim, da vivacidade da cor, né? E já que ela tem preta, tem azul, eu usava as duas, mas geralmente mais a preta. No Bullet Journal, nós criamos, né, o que o Rider chama de coleções, né? Coleções são páginas em que você agrupa informações que estão relacionadas, tá? Então uma coleção pode ser um acompanhamento de hábitos, uma coleção pode ser alguns detalhes e informações do projeto, né? Enfim, você agrupa ali algumas informações que estão relacionadas. Para localizar as coleções, no método utiliza-se o índice, tá? Então, lá no início do caderno, você coloca a página para você localizar. Mas eu gostava de usar marcadores, tá? De páginas, marcadores laterais, porque eu conseguia chegar naquela coleção, naquela página, de uma forma muito mais rápida, tá? E eu gostava também dos marcadores feitos em papel, porque você pode escrever neles e a tinta não sai, tá? Então, eu vou mostrar o que são esses marcadores, para vocês terem uma ideia.
Aqui, ó. Tá vendo? São esses marcadores laterais, tá? Então eu destacava algumas páginas, né, principais, o que eu consultava com muita frequência. Eu gostava de usar esses marcadores, tá? Como eu falei, eu vou deixar aí na descrição um link lá da Amazon para um marcador desse tipo aqui, tá? Toma cuidado se você, né, eu vou deixar aqui o link com esse, né, que eu gosto de usar, mas eu já cheguei a comprar etiquetas, né, marcadores que não eram de papel, então você anotava ali com a caneta e a tinta acabava saindo. E aí, o que você achou dessas dicas? Quer receber mais dicas em relação ao Bullet Journal? Se sim, coloca aí nos comentários para eu saber que você gostou do vídeo, gostou do tema, para que eu possa fazer mais conteúdo sobre o Bullet Journal. E só reforçando, né, se você quiser receber notícias, né, artigos relacionados à organização da produtividade, ou até mesmo talvez sobre o Bullet Journal, se vocês gostarem eu posso levar conteúdo para lá sobre ele também. Então se você quiser, entre lá no canal do Telegram que eu vou colocar aí na descrição. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Espero que ele tenha sido útil para você. Até o próximo vídeo. Até mais.